Olá, meus amigos, minhas amigas, sobretudo torcedores e torcedoras do Corinthians e do São Paulo. Bem, o Timão fez, no clássico majestoso, uma grande partida e teve uma grande vitória contra um dos seus grandes rivais, um dos seus grandes adversários no futebol brasileiro. E o pior é que o Corinthians venceu a partida, passando a impressão de que não precisou se esforçar muito para chegar ao triunfo. Só que isso é um mero engano, minha gente, porque dentro de campo esses esforços foram realmente muito fortes. Contudo, a vitória do Corinthians hoje, ela passa sobretudo pelo bom exercício dos esforços mentais. Foi sobretudo no jogo mental que o Corinthians conseguiu superar o seu adversário. O Corinthians esteve muito bem, focado em cada lance, focado em cada disputa de bola. Os jogadores do Timão corriam para bolas improváveis, às vezes conseguiam chegar à frente. Os jogadores iam para a luta de qualquer situação de jogo, tanto defensiva como ofensiva, com muita disposição de conseguir vencer. O Corinthians estava hoje muito empoderado, provavelmente pelas palavras, assim como pelo treinamento e pela preparação que o seu técnico deu para a equipe durante a semana. Então foi uma grande vitória, uma vitória realmente maiúscula, em que o Timão associou o jogo competitivo com, em muitos momentos da partida, o jogo bonito. Mas, sobretudo, foi o Corinthians que conseguiu praticar um futebol inteligente dentro de campo. O Corinthians soube entender que o São Paulo é aquela equipe que gosta de tramar ofensivamente próximo à sua área de defesa. O que fez o Corinthians? Recuou e deu campo para o São Paulo jogar, armando ali, preparando arapucas, armadilhas para a saída de jogo no contragolpe. E isto funcionou sobretudo quando tinha em campo o seu grande lançador. Justamente ele que já andou aprontando com seus lançamentos, justamente contra o São Paulo, fez isso de novo, o Cantillo, colocando o Otero ali em boa condição de marcar, e o venezuelano conseguiu anotar no primeiro tempo e fazer o Corinthians sair na frente. Bom, eu diria que esse foco mental que esteve presente na equipe do Corinthians hoje, talvez, do ponto de vista da conclusão, esteve ausente em um jogador, o Léo Natel, porque se não fosse por ele, se ele conseguisse colocar pelo menos uma redonda no arco, o Corinthians teria uma vitória ainda mais fácil, ainda no primeiro tempo. Bem, então o Corinthians hoje foi a equipe do Mancini do ponto de vista de conseguir competir, conseguir ser muito dura de ser superada pelos seus adversários, uma equipe que luta e briga o tempo inteiro pela bola, mas também foi uma equipe que conseguiu domar o seu adversário completamente, jogar como quis, praticar um jogo até muito interessante de se ver, até muito bonito de se ver. Os jogadores do Corinthians hoje em campo não pareciam ser aqueles mesmos atletas que em outras partidas, em outros contextos, em outras situações, pareciam muito ruins, inclusive. Quando as coisas não estão boas, quando os desajustes de uma equipe são muito grandes, são muito profundos, a impressão que uma equipe passa é que seus jogadores são muito piores do que são, ou que não são bons, quando muitas vezes eles até são jogadores bons. Como hoje os ajustes apareceram nessa equipe do Corinthians, deu até a impressão que alguns jogadores são até melhores do que são. Não são, longe disso, não são jogadores ruins. Eu não acho que o Corinthians tem um elenco ruim, mas o Corinthians tem sobretudo um elenco confuso, muito mal formado. Um elenco que joga muita pressão para o técnico, porque é um elenco muito grande e com muitos jogadores com características parecidas. Muitos jogadores que dificultam bastante o trabalho do técnico, porque eles não são tão diferentes assim. Um elenco mal formado, um técnico que, alguns já falaram lá no time, no clube, que não vai ficar para a próxima temporada. Já mesmo antes da eleição, algumas pessoas já falavam isso. Então, muita pressão foi colocada sobre o trabalho do Mancini. E desde o começo, de uma maneira ou de outra, ele está conseguindo responder. Muitas vezes a equipe jogou muito feio, mas sobretudo em momentos difíceis, quando a equipe atuava contra adversários melhores, o Corinthians conseguia algum ponto, alguma coisa, algum resultado, ou empate, ou mesmo uma vitória, conseguia esses resultados, fazendo o jogo ficar feio. Só que isto é uma etapa da evolução do trabalho do Mancini, que hoje mostrou uma cara muito diferente, que acho que talvez não apareça tanto, não apareça dessa forma como apareceu hoje em outros jogos, mas hoje o Corinthians já mostrou uma cara de uma equipe muito mais bonita de se ver.
Portanto, venceu, convenceu e poderia ter vencido demais. E quanto ao São Paulo, eu disse que o São Paulo precisava vencer, sobretudo o Corinthians, passar por Corinthians e Galo, para ser aquilo que muita gente tem dito, que é um senhor absoluto para conquistar o Campeonato Brasileiro. Eu fiz um vídeo, inclusive, falando sobre este favoritismo do São Paulo. Eu não abro mão desse favoritismo. Eu só acho que as coisas são muito mais complexas do que parece. E acho que o São Paulo ainda precisa de algum tipo de evolução para conseguir ficar uma equipe ainda mais redonda. Contudo, ainda é, para mim, um dos grandes favoritos para conquistar o Campeonato Brasileiro. E não vejo nessa derrota um grande problema. Por quê? Porque existe uma questão, uma circunstância que sempre entra em campo, notadamente, sobretudo quando o campeonato vai afunilando. As oscilações. Toda equipe oscila. E o São Paulo também seria vitimado por oscilações. Sobretudo quando se pega um jogo contra um adversário que é um dos maiores adversários da sua história. Então, acho normal essa derrota. Acho que o São Paulo que esteve muito abaixo hoje. E sobretudo porque, não somente porque foi bloqueado nas suas principais ações ofensivas pelo Corinthians, porque teve o seu espaço, sobretudo ali no último terço do campo, retirados pela boa marcação do Corinthians. Mas o São Paulo não foi tão bem apenas por causa disso. Não foi também porque os seus jogadores não contribuíram. Os seus jogadores estiveram muito abaixo. Diria que todos eles estiveram muito abaixo daquilo que costumam apresentar nas outras partidas. Considero que o Tricolor ainda continua sendo esse favorito para conquistar o Brasileirão. Eu acho que esses dois desafios que eu falava que o São Paulo precisava superar, eu troco essa derrota agora por mais um jogo, já que o próximo jogo depois do Galo é um jogo também muito difícil. Então acho que o São Paulo, se passar por Grêmio e Atlético, ele pode sim ser tido como o senhor, o grande favorito para conquistar o Brasileirão. Se não conseguir, seguirá a ser um dos favoritos para conquistar o Brasileirão. E acho que pode conseguir, porque também tem jogado muito bem. O fato de não ter ido bem hoje, eu considero isso, infelizmente, para a torcida do São Paulo, que talvez não queira ouvir isso, mas eu acho isso normal. Isso às vezes vai acontecer mesmo, não tem jeito. Só que mesmo o São Paulo sendo uma equipe interessante, que tem feito bons jogos no Campeonato Brasileiro, tem melhorado muito, melhorou demais depois que foi eliminado de Copa do Brasil e Libertadores. Mesmo esse São Paulo encantando em alguns momentos, esse São Paulo hoje não conseguiu jogar. E na noite de hoje, na Arena Neoquímica, o senhor do jogo foi o Corinthians, os donos da casa, que jogou realmente um bolão e venceu com todos os méritos o seu grande rival aqui em São Paulo. Muito obrigado pela gentileza de ter visto este vídeo até o final.